Amigos queridos, quantas bênçãos temos recebido, quantas oportunidades redentoras ao longo do caminho, quantos chamamentos temos recebido na acústica da alma. Somos felizes, Senhor, por esta existência na Terra, que está nos conduzindo às vossas sábias leis. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, ampara-nos nesta hora, Senhor, e dá que possamos em Seu nome refletir sobre Seus ensinamentos. Cubra a multidão dos aflitos na terra, Senhor, pela misericórdia, e infunde em nossos corações o vigor do bom ânimo, o alento da esperança e o estímulo à fé, para que firmes e resolutos, Senhor, possamos caminhar pelas trilhas da nossa iluminação. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Reconhece-se o cristão pelas obras, pelas construções morais ao longo do seu processo evolutivo. Essas obras são frutos com os quais ele deve alimentar a todos aqueles que dele se cercam, porque a fertilidade faz parte do espírito caridoso, pródigo, que reconhece as suas lutas íntimas para domar as suas más paixões. E Jesus tem nos convidado que é soado um tempo, esse tempo é interno dos nossos espíritos, em que nós já estamos em total condição de reverter um processo arquissecular, automatizado em nós, cristalizado em nosso perispírito. Este é o momento. E o Emmanuel complementa essa nossa reflexão numa lição do livro Rumo Certo, que se chama Autoaprimoramento. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam o ser? Indagamo-nos. Por isso que nós estamos falando que a Casa Espírita do terceiro milênio tem hoje o compromisso de oferecer aos seus trabalhadores momentos em que estes questionamentos íntimos sejam feitos. Porque este é o momento propício para nos revelarmos tais quais somos e entendermos que as nossas imensas dificuldades hoje já são passíveis de serem transformadas, porque já há em todos nós, os trabalhadores espíritas, uma construção moral que se contrapõe às suas más tendências, formando os conflitos existenciais. E é nesse ponto do conflito
em que o espírito precisa receber da casa espírita um amparo às suas necessidades, sem ser julgado ou criticado, ao contrário, ser incentivado a progredir sempre. Vamos ver o que Emmanuel diz sobre essas questões. Como vencer conflitos? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam? De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Se as nossas escolhas ainda são sombrias e nós estamos no engano de que aquilo é um bem para nós? E perdemos longo tempo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos e tristes, porque o fato de mergulharmos nas nossas dificuldades só vai nos entristecer se nós não tivermos alguém ou um grupo, estímulos que possam trazer para nós uma esperança de progresso ou uma progressividade de esperança. Ponderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Muitas pessoas dizem assim, mas perceber as minhas dificuldades é muito ruim. Ou, como posso servir e ser útil com imensas limitações? Ou, se afunda em processos melancólicos infinitos? Então, se nós fôssemos proibidos de servir, nós não teríamos construções. Se a criança ignorante fosse proibida de ir à escola, não haveriam escolas. Então, felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las, que é a identificação. Para aqueles que já conseguem identificar as suas fragilidades e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e do próprio burilamento. Mas essa identificação é um passo importante, mas a ação transformadora, ela vai requerer de nós um sentimento que precisamos desenvolver profundamente em nós, é de sofrermos pelo que somos, é de sofrermos pelo que causamos nas pessoas, que vem aí derivando o arrependimento, né? O arrependimento, ele é absolutamente necessário para que a gente, daquele ponto em diante, nós recomecemos uma construção feliz de obras em nós. Olha o que Emmanuel diz. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida, nós já sabemos. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e os problemas do mundo íntimo. Reconhecemo-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade, que é a vitimização. Então, todos nós sabemos que nós somos altamente comprometidos perante a lei. E já somos, talvez, capazes de identificar a mazela predominante no meu ser espiritual. Aquele enquistamento de situações doentes que eu vim transformar. Mas se eu apenas me vitimizar e me afundar em lamentações ou queixumes, seria dizer para o outro que a lei de Deus não é justa. Quando eu paro para me lamentar, me lastimar e chorar, eu estou dizendo que eu não entendi a lei de Deus,
que eu não sinto a lei de Deus, processando em mim estímulos à renovação de mim mesmo. E ele diz assim, Emmanuel, cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Cultura é uma aquisição do espírito, não é uma informação acadêmica. Que é necessário que o espírito saia da ignorância, seja um espírito culto em lições infinitamente repetidas no tempo. E virtude é o resultado da experiência incomensuravelmente recapitulada na vida. Então, tanto a virtude quanto a cultura são experiências arquimilenares daquele espírito. Então, para a construção de uma obra, que não, na sua expressão máxima, um dia será uma virtude em nós, ela precisa ser repetida, exercitada, vivenciada, experienciada, encarnações. Então, numa existência, nós construímos uma parte de valores morais, uma parte da obra a nós destinada em cada encarnação, mas nas próximas daremos continuidade às mesmas obras e outras mais, para que esse arcabouço de obras morais se transforme na virtude do Espírito. Nós temos refletido profundamente na importância da doutrina espírita na nossa vida e em função de tanto esclarecimento que ela nos traz em relação a todas as coisas de ordem espiritual que nós precisamos saber. Então, nós gostaríamos de ler uma questão do Consolador, número 232, em que é feita a seguinte pergunta: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Olha que pergunta extraordinária que os espíritos encarnados fazem a Emmanuel para que nós não percamos tempo. O que é mesmo mais importante em termos de conhecimento para nós? E a resposta é clara. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de afirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Então, essa resposta, ela é fundamental para nós. Porque como é mesmo que nós vamos adquirir esse conhecimento de nós mesmos? Inquestionavelmente, a doutrina espírita, em especial o Evangelho, é o maior manancial que Deus nos oferece para que nós possamos compreender quem somos. Compreender a nossa personalidade, a nossa individualidade, a nossa identidade, nosso comportamento, por que pensamos desta forma e não daquela outra. Tudo isso que é absolutamente necessário para nós está disponível para o entendimento de nós mesmos na doutrina espírita. E aí nós temos que nos perguntar o quanto nas nossas casas espíritas nós estamos investindo
no profundo entendimento de nós mesmos, para que nesta oportunidade, na reencarnação que nos encontramos, possamos realmente ter real aproveitamento do tempo, real aproveitamento das oportunidades, real aproveitamento daquilo que o planejamento reencarnatório estabeleceu para nós. Se nós não temos esse entendimento sobre nós mesmos, tudo aquilo que foi colocado em nossa existência para nos auxiliar a fazer aquisição dos valores que não possuímos, invariavelmente nós lutamos contra. Nós rejeitamos, não compreendemos, nos revoltamos e não temos o aproveitamento necessário. Nós estamos vivendo nesse momento talvez uma oportunidade única aos nossos espíritos, em que, em função dessa pandemia, para muitos de nós, o tempo foi dilatado no sentido de que estamos numa velocidade de trabalho, de produção, uma velocidade em relação às coisas do mundo bem menor do que antes da pandemia. E com isso, nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma avaliação mais profunda da nossa existência e, estando encarnados, após reflexões profundas, entendimento do que realmente está nos acontecendo, nós temos oportunidade de corrigir rotas, de refazer caminhos, que de uma maneira geral, nós fazemos isso quando desencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para a nossa família, para o nosso trabalho profissional, para a casa espírita, e vamos ver quanta coisa nós deixamos de aproveitar. Quantas oportunidades nós não enxergamos. E nesse momento nós temos oportunidade de fazer esta avaliação encarnados. Nós estamos então tendo a feliz oportunidade de reencarnar encarnados, de estabelecer para nós uma nova vida, uma nova possibilidade de ajuste, de aproveitamento de tudo que a existência está nos trazendo. Em especial, porque está sendo o tema desses dias do nosso Evangelho, em especial em relação à casa espírita. Porque nós estamos muito bem informados de que a humanidade encontra-se num caos absoluto em função da ausência de uma religião que sustente a sua existência. Nós estamos perfeitamente conscientes de que existir na Terra sem um amparo de uma religião, sem uma ligação consciente com os nossos amigos espirituais, sem o exercício da prece, sem estabelecermos uma renúncia consciente, nós certamente voltaremos ao mundo espiritual de onde viemos com falências, que muito irá nos entristecer. Então nós estamos nesse momento mergulhando o nosso pensamento e nos perguntando o que vai ser necessário fazermos doravante para que essa fé se estabeleça em nossa intimidade, para que essa doutrina extraordinária chamada doutrina espírita, trazida por esses espíritos luminares, o que é que nós vamos fazer conosco a partir de agora para darmos um real aproveitamento a tudo isso que nós temos aprendido? Então,
se a nossa maior necessidade como espírito, em termos de conhecimento, é conhecermos a nós mesmos, como vamos traçar para nós um programa para que isso se faça o mais rápido possível e nós possamos desenvolver uma personalidade muito diferente daquela que nos caracterizou quando nós reencarnamos. Então, ainda seguindo os comentários de Emmanuel, na pergunta 233, é feita a seguinte questão: por que razão o homem na Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Por que nós temos nos demorado tanto em olharmos com profundidade para nós mesmos e compreendermos que o que nós viemos fazer na Terra definitivamente foi estabelecer esse olhar acurado sobre nós mesmos e fazermos as mudanças que viemos realizar? Então, o que explica nós estarmos tão lentos nesse olhar para nós mesmos? Então ele explica: isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos de sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram até que lobrigassem a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas, exigiu muitos séculos de luta e de infortúnio doloroso. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Agora, porém, na culminância de sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com as paisagens que o cercam, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizaram nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmo, dentro dos valores infinitos da vida. Então, qual que é o nosso momento em humanidade? Qual é o nosso momento em humanidade? Não é mais. Definitivamente não é mais gastarmos a maior parte do nosso tempo com as coisas externas. Não que nós vamos deixar de trabalhar ou trabalhar menos, não que nós vamos nos tornar espíritos ociosos, de maneira nenhuma, porque isso seria paralisar a nossa evolução. Mas o nosso tônus vital, a nossa energia, as nossas vibrações mais santificantes, elas devem ser convertidas para esse processo de olhar para nós mesmos e realizarmos, ainda nesta existência, as transformações que viemos fazer conosco. Porque ante a tudo que nós já sabemos e já
fomos informados através da doutrina espírita, é possível que nós possamos dar um salto quântico na melhoria de nós mesmos. Mas para que isso aconteça, como falamos ontem, é necessário que nós mergulhemos o nosso pensamento num estado profundo de humildade, para entrarmos em sintonia com Jesus e aproveitarmos esses momentos na Terra para nos tornarmos os cristãos que desejamos ser. Então vamos pensar, como a Célia comentou, quantas vezes nós, com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, nós magoamos as pessoas. Nós desestimulamos. Quantas vezes nós ferimos? E ao observarmos isso, não nos importamos com a dor do outro. Justificamos aquilo que nós estamos fazendo com os nossos falsos valores. Nós, muitas vezes, justificamos porque queremos dizer para as pessoas que nos cercam, para os grupos que nos envolvem, que estamos agindo desta forma em prol do trabalho, em prol da doutrina espírita, em prol da responsabilidade, em prol daquilo que nós acreditamos. Mas tudo isso é um equívoco. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós temos, com certeza, que primarmos pela verdade, pela coerência, pelos exemplos, mas não é de maneira descuidada e sem levarmos em consideração a real necessidade daqueles que nos cercam, que nós vamos atingir isso. Que nós possamos refletir profundamente no quanto temos investido dos nossos minutos, das nossas horas, dos nossos dias, dos nossos anos, em olharmos para nós mesmos, retirando as iniquidades que ainda nos compõem. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome. Rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva. Que possamos nesse momento, Senhor, estarmos em prece. A prece do sentimento, Senhor, para envolver todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, em vibrações de paz, de saúde, de bom ânimo. Que eles possam receber nesta hora o passe, Senhor. Que nossas mãos estejam unidas com as mãos desses benfeitores que nos cercam. E que todos os nossos irmãos, registrados no nosso caderno de vibrações e nos cadernos das nossas casas espíritas, vinculadas aos nossos corações, ao coração de Ismael, possa nesse instante receber a bênção, a visita daquelas equipes espirituais especializadas em socorrer os enfermos.
que eles possam receber nesta hora vibrações luminosas a atingirem o espírito, trazendo-lhes bom ânimo e esperança, vigor e o desejo de retornar às suas atividades. Desta vez, envoltos em pensamentos amorosos, que o Senhor, com seu olhar misericordioso, nos alcance a todos. Que nós possamos contribuir com o que temos de melhor nesta hora, numa frequência feliz, desta felicidade que só o Evangelho pode nos dar. E assim, Senhor, desejosos te agradecer, porque nos encontramos na pátria amada. Que sejamos seus mínimos discípulos, a agir com alegria e bom ânimo, onde quer que estejamos, servindo em seu nome, oferecendo do que temos de melhor. E que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.